Assim trabalharão Bezaleel e Oliabe, e todo homem hábil, a quem o Senhor deu sabedoria e entendimento, para saberem exercer todo o ofício para o serviço do santuário, conforme tudo que o Senhor tem ordenado. Então Moisés chamou a Bezaleel e a Oliabe, e a todo homem hábil, em cujo coração Deus tinha posto sabedoria, isto é, a todo aquele cujo coração o moveu a se chegar à obra para fazê-la, e receberam de Moisés toda a oferta alçada, que os filhos de Israel tinham para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã ofertas voluntárias. Então todos os sábios que faziam toda a obra do santuário vieram, cada um da obra que fazia, e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Pelo que Moisés deu ordem, a qual fizeram proclamar por todo o arraial, dizendo: nenhum homem, nem mulher, faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era bastante para toda a obra, e ainda sobejava. Assim todos os homens hábeis, dentre os que trabalhavam na obra, fizeram o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido, de azul, de púrpura e de carmesim, com querubins, obra de artífice. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados, e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas eram da mesma medida. Ligaram 5 cortinas uma com outra, e as outras 5 da mesma maneira. Fizeram laçadas de azul na orla da última cortina do primeiro grupo. Assim, também fizeram na orla da primeira cortina do segundo grupo. 50 laçadas fizeram na orla de uma cortina, e 50 laçadas na orla da outra, do segundo grupo. As laçadas eram contrapostas uma à outra. Também fizeram 50 colchetes de ouro, e com estes colchetes uniram as cortinas, uma com outra, e o tabernáculo veio a ser um todo. Fizeram também cortinas de pelos de cabras para servirem de tendas sobre o tabernáculo. 11 cortinas fizeram. O comprimento de cada cortina era de 30 côvados, e a largura de 4 côvados. As 11 cortinas eram da mesma medida. Uniram 5 destas cortinas à parte, e as outras 6 à parte. Fizeram 50 laçadas na orla da última cortina do primeiro grupo, e 50 laçadas na orla da primeira cortina do segundo grupo. Fizeram também 50 colchetes de bronze, para juntar a tenda, para que viesse a ser um todo. Fizeram para a tenda uma cobertura de peles de carneiros tintas de vermelho, e por cima desta uma cobertura de peles de golfinhos. Também fizeram, de madeira de acácia, as tábuas para o tabernáculo, as quais foram colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua era de 10 côvados, e a largura de 1 côvado e meio. Cada tábua tinha 2 colseiras, unidas uma à outra. Assim fizeram com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fizeram as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para o lado que dá para o sul, e fizeram 40 bases de prata para se pôr debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 colseiras, e 2 debaixo de outra, para as 2 colseiras dela. Também para o segundo lado do tabernáculo, o que dá para o norte, fizeram 20 tábuas, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo de outra. Para o lado posterior do tabernáculo, o que dá para o ocidente, fizeram 6 tábuas. E para os 2 cantos do tabernáculo no lado posterior, fizeram mais 2 tábuas. Por baixo eram duplas, do mesmo modo se estendendo até a primeira argola, em cima. Assim fizeram com as 2 tábuas nos 2 cantos. Assim havia 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 debaixo de cada tábua. Fizeram também travessões de madeira de acácia, 5 travessões para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e outros 5 para as tábuas do tabernáculo no lado posterior, o que dá para o ocidente. Fizeram que o travessão do meio passasse ao meio das tábuas de uma extremidade até a outra. E cobriram as tábuas de ouro, e de ouro fizeram as suas argolas como lugares para os travessões. Também os travessões cobriu de ouro. Fizeram então o véu de azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, com querubins, obra de artífice. O fizeram. E fizeram-lhe 4 colunas de madeira de acácia as cobriram de ouro, e seus colchetes fizeram de ouro, e fundiram-lhes 4 bases de prata. Fizeram também para a porta da tenda um reposteiro de azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, obra de bordador, com as suas 5 colunas e os seus colchetes, e de ouro cobriu os seus capitéis e as suas faixas,
e as suas 5 bases eram de bronze.